Bom, seguindo aqui então, vamos ter aí o transtorno de ansiedade induzido por substância. Então, como o nome já sugere, ele vai ser aí desencadeado, né? O estímulo desencadeador vai ser o consumo das próprias substâncias, né? Então, o indivíduo que bebe, que consome álcool, droga, qualquer tipo de substância entorpecente, então ele pode, né, ter associado a substância, porque a gente sabe a pressão da família, a pressão social, o medo, né, das consequências do uso dessas substâncias, podem fazer com que ele desencadeie aí esse transtorno de ansiedade. Então ele consumiu a droga, a bebida, seja lá o que for, ele pode eliciar as respostas, né, que vão ser aí geralmente uma crise do pânico relacionada a mesmos sintomas de uma crise do pânico, né? Ansiedade difusa, generalizada, associada também ao medo da morte, né? Muito parecida, com a maioria, muito parecida com o transtorno, né? Relacionado à condição médica. Qual que é o diferencial? Vai ser aí realmente no histórico, né? Então, o indivíduo que tem um histórico de consumo de droga, que pode ser recente como antigo, não quer dizer que o transtorno vai aparecer em menor ou maior tempo, né? Pode ser aí o grande X aí para identificar e diferenciar os transtornos. Um outro transtorno, fobia específica. Esse é mais fácil de identificar, porque como o nome também, né, já sugere, a fobia ela é extremamente específica. Então o indivíduo vem com uma queixa já pronta, que é algo na maioria das vezes totalmente, né, é, sem nexo real, né? Então é um medo exagerado, um medo irracional, né? Mas que ele faz essa associação. Então, por exemplo, existe, né, alguns mais comuns, né, de você ver no dia a dia. Então, a fobia específica de medo de altura, fobia específica, né, de lugares fechados, né, claustrofobia, relacionado muitas vezes rato, barata, é muito comum também, animais domésticos, né, por exemplo, gato, cachorro. Então, são aí os tipos mais comuns que vocês vão encontrar na clínica aí num futuro. E a resposta eliciada, né? Então, o fator estimulador, né? Obviamente vão ser a presença desses objetos, e a resposta eliciada é o medo persistente, excessivo e irracional diante a presença daqueles objetos. Então, é um medo agudo que a pessoa sabe não ter nexo, não ter ali, né, um porquê, é irracional e simplesmente a pessoa não consegue ter esse controle. O comportamento operante desenvolvido vai ser, obviamente, a fuga e esquiva. Então, fuga, o indivíduo, né, se deparou lá com um determinado objeto que provoca esse medo nele, ele vai correr, sair dali o mais rápido possível. Esquiva, ele vai evitar. Então, se ele vai para um lugar que ele sabe uma casa, ele tem medo de gato, e ele foi convidado para ir numa casa onde tem lá vários gatos, ele nem vai, ele vai evitar, né? Um outro transtorno diagnóstico que seria o fobia social, né? O que desencadeia, né, as reações de ansiedade? Situação social, situação de desempenho, né, que a pessoa tem que se expor, né, de exposição, que é a crítica e a avaliação social. Então, o indivíduo tem medo de falar em público, tem medo de apresentar um trabalho, né, numa faculdade, medo de ter que conduzir uma reunião, de falar numa reunião. Então, a fobia social, resumindo, é esse medo da exposição, medo de ter que se expor, falar em público, né, ter aí esse contato aí com pessoas, né? Então, qual que é a resposta que vai eliciar diante desses estímulos, né? Um medo persistente, excessivo e irracional em função da presença ou antecipação de situações sociais. Então, ele tem que interagir com pessoas, vai desencadear, né? Pode ser também uma situação de uma festa, de um casamento que ele tenha que ir, enfim, onde ele tem ali que ter esse contato social, isso pode ser o fator desencadeante. A reação de medo pode ser manifesta variando da ansiedade difusa ao pânico. Então, o que isso quer dizer? Que essa reação ela pode ser maior ou menor de acordo com o grau aí que essa fobia social aí já esteja desencadeada no indivíduo. Comportamento operante, fuga ou esquiva. Temos depois aqui o agorafobia, que se trata, o que seria?
Então, a agorafobia, ele tem algumas variações aqui também, né? Três tipos, basicamente. Não vem muito ao caso, sinceramente. A agorafobia, na prática clínica, ele vai estar mais associado ao indivíduo que já tem determinado transtorno. Então, ele tem uma fobia social, ele tem uma síndrome do pânico, e aí ele passa a desenvolver o agorafobia, que na verdade é o medo de ter um ataque de pânico. Se você for resumir, seria isso. Então imagina um indivíduo que tem a fobia social, né? Então ele tem esse medo de ter aí que interagir com as pessoas, como a gente viu. Ele pode desenvolver o agorafobia, que ele passa a ter medo, né, de ter uma crise. Então agorafobia, resumindo, seria isso, né? Então o indivíduo, o que seria o fator ali, estímulo desencadeante, né? Ele começa a ter medo da crise. E por ter medo da crise, ele vai ter a resposta de crise, né? Então é uma espiral, um ciclo que ele acaba entrando, né? Que vai geralmente aí a sua sintomatologia vai piorando, né? Então ele tem lá um determinado transtorno de ansiedade, passa a temer muito esse transtorno, porque é desconfortante, é uma situação, né, que a pessoa fica ali vulnerável, exposta, né? Então ele começa a ter medo da crise e começa a ter uma sintomatologia já própria desse medo. Então ele vai, as respostas que vão ser eliciadas, né? Sofrimento, desconforto, ansiedade difusa, né? Um medo, uma antecipação de ter uma possível crise de ansiedade, né? Então ele vai passar a usar muito também o comportamento de esquiva e de fuga, principalmente esquiva, né? Então a pessoa chega no momento em que ela simplesmente não sai mais de casa, ela evita sair, porque ela tem medo de sair, se expor ao público e ter que passar por uma situação de crise, né? Então ela vai ter esse comportamento muito aí de esquiva, né? Temos também transtorno de estresse pós-traumático, também bem conhecido, né? É fácil de entender. Então, o estímulo desencadeador foi alguma circunstância disruptiva, né? Um estresse emocional muito alto, que pode vir advindo aí de uma catástrofe natural. Então, o indivíduo passou por uma situação, né, perdeu a casa numa chuva muito forte, um desabamento, né? Terremoto, pode vir também aí de situações de violência, né, agressões, sequestro, guerra, estupro, enfim, o indivíduo enfrentou essa situação gravíssima que o traumatizou. Então, o estímulo desencadeador vai ser, né, essa situação traumática, que depois pode ser aí revivida diante de qualquer estímulo que retome aquele momento. Não, por exemplo, o barulho, grito, algum tipo específico de som, vai desencadear as respostas que vão ser a recordação aflitiva do evento traumático. Então, essa é uma característica importante. Então, a pessoa tem um transtorno de ansiedade e um dos relatos é que fica relembrando de uma situação de estresse que ela vivenciou. Então, você já vai ter uma forte tendência está diante de um transtorno de estresse pós-traumático. E é persistentemente revivido e recordado. A pessoa não consegue ali se desvencilhar desse pensamento, né? E vai gerar uma dificuldade de manter sono, irritabilidade e raiva, dentre outros. Então, um fator importante que diferencia, né? É uma lembrança associada, né? É um estresse associado, né? Um evento, né? Que geralmente vai estar relacionado também à insônia, né? Dificuldade de manter o sono e raiva, dentre outros sentimentos, né? E o comportamento operante vai ser o de fuga, né? Então, o indivíduo vai tentar se desvencilhar desses sistemas de pensamento, né? Temos em seguida também o transtorno de estresse agudo, que ele basicamente, depois vocês dão uma lida no texto, você vê assim que ele é basicamente a mesma coisa do transtorno de estresse pós-traumático, mesmo estímulo desencadeante, né, as mesmas respostas, mas fizeram essa diferenciação aqui porque o transtorno de estresse agudo ele é mais leve. Então vamos dizer assim que ele pode, né, para compreensão, ser definido como um transtorno de estresse pós-traumático mais leve, onde o indivíduo vai ter os sintomas aí menos presente, né, e uma duração máxima aí de 4 semanas, né, então ele acaba aí sendo superado com mais facilidade. Então seria essa aí a diferença, né. Aí temos aqui outro famosinho, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC, né. O toque, gente, ele assim, ele é, na minha opinião, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Ele está presente aí grandemente na população.
Só que a grande maioria das pessoas lida com isso de uma forma mais tranquila. Então são aquelas manias, compulsões que a gente acaba desenvolvendo. Então um vai ser aí por exemplo, verificar lá se a casa está fechada várias vezes, sabendo que está fechada. Um é por limpeza, que a gente vê que é um pouco exagerado, né? Mas às vezes a pessoa lida com aquilo de uma maneira mais tranquila, né? A gente vê isso muito, por exemplo, aquelas pessoas que estão andando na calçada, né? E não pode pisar nas linhas, ou tem que andar na linha. Então, tudo isso, né, a parte obsessiva, os pensamentos, né, quando a gente fica, né, contando na mente, né, as pessoas têm aquela compulsão por contar, por falar determinadas palavras, então, coisas que estão lá no que seria dito como comportamento encoberto, é nosso, né, no nosso pessoal. E se trata de toque, só que, como eu disse, a maioria das vezes a gente lida numa boa com isso, muitas vezes o toque ele tem uma função também de trazer um certo alívio diante de algumas questões psicológicas, né? Então é uma maneira de a gente lidar com alguns conflitos, então ele tem até lá o seu lado benéfico, então a gente acaba aí administrando, né? Mas ele é descrito aí como pensamentos intrusivos, impulsivos e imagens. Essa é a parte da obsessão, né? Então, ele é transtorno obsessivo compulsivo. Então, a parte obsessiva é essa parte dos pensamentos, né? De você, aqui que a gente vê muito na população mais simples, né? Que muitas vezes o toque já teve situações da pessoa me procurar, que está com pensamentos muitas vezes relacionados entre a violência e religiosidade. Então, o pensamento obsessivo ele tem muito essa relação, essa parte obsessiva do transtorno. Então, aquela pessoa, por exemplo, que fica pensando em violência, uma tragédia que acontecesse na sua família, ou com seu filho, ou com ele mesmo, né? E não consegue tirar isso da cabeça. Muitas vezes pode ser o toque, né? A parte religiosa, né? Então a pessoa fica pensando situações que vão contra a sua fé, blasfêmias, né? Coisas assim graves contra a sua própria religião, né? Então é uma questão bem complexa, né? Que se eu fosse explicar mais aqui sairia da linha comportamental, então nem vou aí continuar. Mas você vê assim, tem esse lado obsessivo, né, dos pensamentos, né, e da contagem, né, essa situação como eu falei, e tem o lado compulsivo, que aí a pessoa, né, também a compulsão por limpeza, por higiene, né, então essas situações aí que acaba atrapalhando a vida do indivíduo, né, então essa parte do pensamento aí, muitas vezes a pessoa acha, né, que é coisa do demo, que está sendo perturbado, né, porque tem a ver com religião, muitas vezes, tem a ver com violência. Na verdade, muitas vezes aí é o toque, né? Então, a resposta, né, que vai eliciar medo, ansioso, preocupação, repulsa ou escrúpulo frequentemente reconhecido como irracional e absurdo. Então, o indivíduo começa a ter um sofrimento por conta de ter que cumprir determinados comportamentos, determinados rituais, né? Então, aqueles comportamentos ritualísticos, né, que muita gente tem, né, pode ser um toque. Como eu falei, na maioria das vezes, as pessoas vão lidar com isso de uma forma natural. Então, toda vez aí que eu vou abrir a porta do meu carro, tem que ser com a mão direita, né? Senão eu não fico bem. É um toque. Então, tem várias pessoas vão desenvolver isso de diversas formas, né? Então, tem essas divisões, a parte obsessiva e a parte compulsiva. Então, qualquer situação aí, qualquer relato do cliente, do paciente, né, que indica, né, repetições, pensamentos obsessivos, né, rituais, pode ser aí relacionado ao toque, né? E aí temos finalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que ele o estímulo desencadeador, né? Como já foi dito, é indiscriminado, o indivíduo não sabe apontar, né, o que está acontecendo, ele não tem uma queixa, né, pronta ali do que desencadeia, né, a sua ansiedade, né? E a resposta é ansiedade, preocupação excessiva, inquietação, fatigabilidade, a pessoa que se vê ali numa situação de cansaço, né, pela situação que vem enfrentando, irritabilidade, perturbações do sono, tensão motora e hiperatividade autonômica. Então, aquela pessoa que não para, aquela pessoa que fica ali como se estivesse ligado, né, no 220, muitas das vezes é por estar associado a uma questão aí de uma ansiedade generalizada. E ainda temos o transtorno de ansiedade sem outra especificação,
que transtornos proeminentes de ansiedade, mas que não satisfazem os critérios diagnósticos dos transtornos supracitados. Então, o indivíduo tem essa possibilidade, né? No caso, como se diz, é para fechar mesmo o diagnóstico, realmente você faz essa anamnese, faz uma investigação, você não conseguiu identificar nenhum tipo de transtorno ali, relacionar, né, nem mesmo com generalizado, você tem essa opção de um transtorno maior, né, de um transtorno de ansiedade sem outra especificação. Então, na verdade, gente, o tratamento é muito similar, né, seja a parte medicamentosa, a parte aí de você, também da psicoterapia, indiferente aí do transtorno, vai ter as suas especificidades, principalmente na prática clínica, mas também tem uma grande similaridade entre esses tipos aí de transtornos, né, na maneira de tratar.